Olá, eu sou professor, né? Já dei aula na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, tanto para crianças quanto para adolescentes, jovens e adultos, né? E eu sei, né, por experiência, o que significa quando uma criança, se é um adolescente também, mas acontece, né, com criança, com juvenil, dizer, né, quando ela diz, por exemplo, que quando você a repreende de alguma coisa errada e ela diz, agora vai contar para minha mãe, ou então você fala que vai contar, pode contar para meu pai. Então a gente já sabe, né, do que se trata, não é mesmo? Você sendo professor, professor ou não, sabe o que isso significa, não é? Significa que aquela criança, aquele juvenil, seja lá quem for, sabe, tem a segurança, né, por parte dos responsáveis, que qualquer punição que você a submetê-la, né, qualquer punição que você decretar, né, sobre ela, os responsáveis vão absolvê-la, os responsáveis vão ficar do lado dela, vão poupá-la, vão protegê-la, correto? Então, eu sou o Cláudio Chaves, esse é o canal Cláudio Chaves. Se porventura você está passando por aqui pela primeira vez, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, obrigado pela sua participação e eu aproveito para lhe convidar para que você se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, para que a gente possa ampliar, né, essa discussão. No vídeo de hoje, né, a análise é sobre algo que tem sido motivo, né, de especulação e de debate nas redes sociais, na imprensa, em vários lugares do Brasil, né, que é porque ele ainda não foi preso, né? Eu não estou me referindo ao ministro, o Alexandre de Moraes, embora muita gente também se pergunte, né, por que ele ainda não foi preso. Alguns já desejaram e até já planejaram até a morte dele, né? Imagine a prisão. Mas eu não me refiro a ele, eu me refiro ao ex-presidente da República, né? Depois de tudo que já aconteceu, de todas as acusações, de todos os processos, por que ele ainda não foi preso? Uma das razões óbvias, ele ainda não foi julgado. Ele não foi julgado e condenado. Então, em tese, uma pessoa só pode ser presa, né, depois do trânsito em julgado, né, depois da condenação transitada em julgado, né? Não aconteceu com ele. Mas existem outros casos também da prisão preventiva, né? Nós temos milhares de brasileiros presos, né, aguardando julgamento, brasileiros e brasileiras, né? Temos vários casos, todos os dias a gente vê casos, né, de pessoas sendo presas preventivamente, seja, né, a prisão temporária, seja a prisão preventiva, enfim, né? Aí tem lá as condicionantes, né? Flagrante, ou então ameaça de fuga, ameaça a testemunhas, etc. e tal, interferência no processo. Várias pessoas, vários especialistas, em que pese haver sempre as controvérsias, defendem que esses elementos já estão postos há tempo. Então o ex-presidente poderia sim já estar preso, porque ele continua desafiando a justiça, ele continua insuflando a população contra o poder judiciário, ele continua fazendo várias insinuações em relação ao poder judiciário, não é? Continua fazendo acusações levianas e etc, e etc e tal. Então tem vários elementos aí, já manifestou a intenção, né, no entendimento desses especialistas, a intenção de fugir, né, supostamente está preparando uma fuga, não é? Então ele poderia estar preso. Mas lembra, né, do que eu falei no início, né? Se você, como uma autoridade, vamos supor aí um professor, uma professora sobre uma criança, né? Você deseja
aplicar-lhe, né, uma correção, né, o famoso castigo, vamos dizer assim, um corretivo, uma punição por alguma ação indevida dessa criança, né? Quando eu falo punição, evidentemente dentro daquilo que a legislação educacional, civil, enfim, permite no Brasil. É óbvio, né? Você tem a certeza, né, de que a criança tem a garantia de que tem alguém por trás dela, algum responsável, uma autoridade superior a você, né, que vai desfazer a punição, que vai anistiá-la, que vai absolvê-la da punição, tanto que ela já se antecipa e ela lhe desafia e diz assim, pode punir, pode me fazer o que você quiser comigo, né? Pode contar para meu pai, pode contar para minha mãe, né? Você perderia seu tempo, sua energia aplicando alguma sanção, alguma punição a essa criança? Obviamente que não, né? Então aí está a explicação, né? A justiça, não evidentemente não é uma coisa automática, programada. Não, são seres humanos, são pessoas que estudam, que planejam, analisam, tem assessores, tem informações várias, tem um grupo de gente trabalhando, né? Não resta dúvida de que os passos do presidente estão sendo monitorados de forma legal, ele está sendo acompanhado, não é? Todo o processo, a movimentação no Congresso Nacional, no âmbito internacional, tudo isso aí a Justiça está acompanhando, a Polícia Federal está acompanhando. Agora, não resta dúvida, não é? Não resta dúvida de que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, mas principalmente o Poder Judiciário, sabe muito bem, né, com quem está lidando, sabe que ele não está só, que existem interesses, né, outros, né, de partidos, de grupos empresariais fortes, né, de grupos financeiros, inclusive grupos estrangeiros, né, governos estrangeiros. É uma coisa muito complexa, é uma teia, né, bem complexa e cabe e precisa de toda essa análise, toda essa prudência, né? Mas, em síntese, o que a justiça busca, né, é fazer um processo, né, digamos assim, como se diz mesmo no direito, né, a coisa perfeita. E o que é a coisa perfeita? É quando um processo é desenvolvido e segue todas as suas etapas, né, dentro de todo o rito, né, do ordenamento jurídico vigente no país, né, e não abre precedente para nenhum recurso, para nenhuma anulação, né? Nós temos vários casos, como, por exemplo, de cassação de alguns candidatos, etc. Foi o caso, por exemplo, do Deltan Dallagnol, né? Foi o caso do Daniel Silveira, né? E tem vários outros casos, né? Então, a justiça, né, está aguardando, né, as garantias, vamos dizer assim, as garantias políticas, porque as garantias jurídicas ela já tem, né? Veja, toda a ação, nesse caso, a ação criminosa, né, não só criminosa, mas principalmente as ações criminosas, normalmente elas têm executores, né, ela tem financiadores e ela tem mentores. São núcleos, né? A justiça tem agido nesse processo, né, dos atos antidemocráticos numa espécie de hierarquia, né, ascendente, né, do menor para o maior. Os executores, depois os patrocinadores, né, os financiadores, e por fim, o último núcleo, que são os mentores, né,
os planejadores, os que insuflaram, e que seriam também os beneficiários últimos, não é? No entanto, né, a justiça sabe que o nível de proteção e de interesses envolvidos, né, desses núcleos varia de acordo com a importância, com a relevância dentro da organização. Não é? Então, esse pessoal que foi preso até agora, que foi condenado, a proteção deles é zero. Né? São pessoas, a maioria pessoas comuns, né? que entraram, como se diz na linguagem popular, entraram de gaiato no navio. Não tinha nada a ver com a história, foram lá ser bucha. Esses são os primeiros a irem para a cadeia, já foram, estão indo. Depois vem um núcleo, né, já um pouco mais protegido, né, que são os financiadores, mas também serão enquadrados. E por último virão aqueles que seriam os principais beneficiados, né, e os mentores, os arquitetadores da coisa, né, os arquitetos da coisa. Né? E é aí que entra, evidentemente, o ex-presidente. Né? E alguns militares de alta patente e tal. E não se trata apenas do 8 de janeiro. Né? Se o pessoal que serviu de bucha no 8 de janeiro, né, tá amargando 17 anos, 22 anos, 18 anos tal, de cadeia, imagina quantas dezenas de anos de cadeia vão pegar os mentores, né? Os idealizadores, os planejadores do golpe. Né? E no caso dele, do ex-presidente, não se trata apenas do 8 de janeiro. Se trata de muitas outras coisas que convergem em atentados contra a democracia. Desde os vídeos que ele mandava publicar lá para comemorar o golpe de 64, lá em 2019, lá no começo da gestão dele, primeiro 31 de março da gestão dele, já saiu vídeo comemorando, nota para passar nos quartéis para comemorar o golpe de 64, e daí ele não parou mais, né? As famosas motociatas, os discursos durante a pandemia em frente de quartel, os acampamentos em frente de quartel, né? A recusa, né, em adquirir as vacinas, né, a campanha. Imagina quantas pessoas morreram, né, influenciadas por conta dos discursos, né, daquele cidadão, né, contra as vacinas, contra a ciência. Né? Aí vem a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, vem a questão dos caminhoneiros interditando as estradas, a contestação do resultado deles, todas essas questões. Né? Agora, a justiça, como eu falei, ela está buscando, principalmente no caso dele, né, exatamente o que se chama de coisa perfeita. Ou seja, se há uma movimentação, se existe uma possibilidade, ainda que pequena, né, de haver uma anistia, porque veja bem, o ex-presidente se referiu a esse pessoal do 8 de janeiro, os buchas que foram lá servir de bucha para ele, né, ele se referiu a eles como vândalos, como baderneiros, como bandidos, né? Da mesma forma que ele fez com Roberto Jefferson, que é comum da estirpe dele, né, fazer isso. Ele usa as pessoas como laranja e depois ele chuta. Ele fez isso com o Gustavo Bibiano, ele fez isso com o Santos Cruz, ele fez isso com a Halseman, com o Dória, com todos os outros. Né? Depois que ele usou, ele foi lá e descartou. Né? Aquela Sara Giromini, etc. e tal. Né? O Roberto Jefferson era um dos principais aliados dele. Depois que ele tentou lá, né, provocar o caos, atirando, atentando contra a vida dos policiais federais, né, aí o Roberto Jefferson virou bandido. Por que essas pessoas que em 8 de janeiro de 2023
eram vândalos, eram baderneiros, agora são presos políticos. Por que ele não disse que eles eram presos políticos naquela ocasião? É porque ele ainda não tinha atentado para o fato de que a prisão desse povo, a condenação, né, do que eles chamam de baderneiros, implicava diretamente na condenação dele também. Porque se estavam condenando, né, os executores da ação, é óbvio que chegariam também nos financiadores e nos mentores da coisa. Só que depois alguém o alertou, alguém lá do grupo dele, com, né, pelo menos 2 neurônios funcionando, mais do que ele, né, disse, ex-presidente, ou capitão, como eles gostam de chamá-lo, né, a sua postura precisa ser outra. Porque a condenação desse pessoal, que você chamou de baderneiro, de vândalos, né, é um prenúncio do que vai acontecer com você. Né? E então ele passa agora a defender a todo custo a anistia desse povo. Mas evidentemente não tem criança no Congresso, né? O presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que, por exemplo, essa patifaria de impedimento do ministro relator, lá, o Alexandre de Moraes, não vai ser pautada na gestão dele. Mas vai mudar a presidência do Senado. Mas mesmo que Alexandre de Moraes venha a deixar de ser ministro, o processo não vai ser arquivado por conta disso. E o pior, se o Alexandre de Moraes for eventualmente afastado, ou se acontecer qualquer uma outra coisa que ele tenha que sair, que ele deixe de ser ministro, né, como por exemplo até no último caso a morte dele, como aconteceu com o Teori Zavascki, vai entrar outro relator, né, e o outro ministro que vai ocupar o lugar dele vai ser indicado pelo Lula, do mesmo jeito que o Flávio Dino foi e o Zanin. E aí, qual é a diferença que vai fazer? Então, não tem saída. Agora, como eu falei, a justiça trabalha com inteligência, trabalha com organização. E se o Ministério Público, se o Poder Judiciário sabe que há essa possibilidade da anistia, vai esperar, né, ele perder mais essa batalha, ter mais essa frustração, e aí sim, quando a justiça tiver a convicção de que não caberá nenhum recurso, juridicamente nem politicamente, de que ele realmente não tem mais nenhuma rede de apoio importante, a não ser aquelas pessoas completamente sem noção, ou tão implicadas, tão comprometidas, tão criminosas quanto ele, aí sim será a hora de enjaulá-lo, né? Mas enquanto houver essa possibilidade, enquanto a criança tiver, né, o aval dos responsáveis para desafiar a autoridade da professora, do professor, de quem quer que seja, evidentemente que essa pessoa não vai perder seu tempo, sua energia tentando punir essa criança que não vai ter jeito. Então ainda existe essa possibilidade, ainda há essa luz aí no horizonte, mas aquela areiazinha lá da ampulheta tá se indo, tá se acabando. Mas vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Comente aí. Você pode curtir, pode descurtir, mas não deixe de discutir. Até mais.